de hoje nós vamos falar de um item do capítulo de hoje, buscais e achareis. E o item é o que diz: não se inquieteis pela posse do ouro. Não se inquieteis, não se afadigueis, não vos atormenteis. E aí a gente, sinceramente, hoje em dia é difícil, né, dizer isso: não se atormenteis, não se afadigueis, não se preocupeis pela posse do ouro. Nos dias de hoje, com essa inflação alta e quase todo mundo sem dinheiro para tudo, né, é difícil. Mas essas palavras foram ditas em uma época em que Jesus colocou os seus discípulos para que pudessem ir à luta, ir a campo, espalhando a boa nova, espalhando a sua missão. Ele até porque sabia de antemão que não teria muito mais tempo entre nós, né? Então ele preparava os seus discípulos para que continuassem a sua obra, para que continuassem a obra de Deus na realidade. Então ele diz, segundo o evangelista Mateus, ele diz o seguinte, no capítulo 10, do item 9, ele diz: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, procurar saber ali quem é digno e permanecer com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desce sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura do que aquela cidade. Então, como disse, essas palavras, na época em que Jesus disse que eles não se preocupassem com a posse do ouro, é porque eles estavam em missão e ele certamente sabia que aqueles discípulos, se levassem alguma coisa de valor, inclusive poderiam atentar contra as suas vidas. Então, até por isso, ele preferiu que eles fossem pregar as missões nos vários locais sem qualquer luxo, sem chamar a atenção pela posse do dinheiro, do ouro, ou da vestimenta, o que seja. Mas nos dias de hoje, é importante dizer que o ouro, a posse do ouro, até porque nós vivemos no mundo da matéria, nos faz falta, precisamos desse ouro, mas aí a importância, as palavras de Jesus sempre são as palavras, se nós buscarmos no fundo, são sempre palavras atuais. Quando nós quisermos buscar o fundo das verdades das palavras de Jesus, se nós raciocinarmos bem, nós vamos ver que as palavras de Jesus são atemporâneas, né? Elas fazem sempre sentido se nós buscarmos o sentido correto. E na realidade, nós temos a preocupação sempre, nós principalmente, pais, mães, responsáveis por alguma família, por alguma casa, e todos nós temos nossas casas, todos nós temos nossos compromissos, mesmo que não casados, mesmo que não vivendo maritalmente com alguém, podemos morar sozinhos, mas temos com certeza o nosso compromisso.
de alimentação, de vestimenta, de pagamento de imposto, de tudo, como qualquer pessoa normal. Só que muitas vezes nós deixamos a vida passar e estamos sempre em busca de dinheiro, de algo mais que complemente a nossa renda, que nos dê a tranquilidade que nós desejamos. Só que nisso, a nossa vida está passando. O nosso tempo está passando. E a missão que nós viemos fazer aqui, de fato, que é a que mais interessa, que é o cumprimento da nossa missão, esta sim, muitas vezes, é relegada a segundo plano. Porque nós temos preocupação em demasia com a nossa vida material. Ou seja, nós às vezes... Agora mesmo eu estava falando com um amigo ali na cantina sobre... Entramos numa conversa e chegamos e conversamos ali que muitas vezes a gente, de fato, a gente se preocupa sempre deixa de fazer as coisas até boas para nós, como passear com a nossa família, como passear com os nossos filhos, passear com as nossas esposas, com os nossos maridos, fazer uma higiene mental, né, que nós precisamos também, porque a vida não é só trabalho, né? Mas às vezes nós deixamos justamente isso para segundo plano, porque nós estamos sempre em busca. Está sempre nos faltando algo, agora eu preciso trocar de carro, meu carro não está dando mais, essa casa está pequena, essa geladeira já não dá mais, estou gastando muita luz com ela, enfim, precisando de um calçado, um filho precisa de um calçado, uma filha precisa de um casaco, e assim nós vamos. A luta constante, né? O gás aumentando, gasolina aumentando, tudo, e nós vamos sempre correndo atrás, e não paramos justamente, não que a gente deva jogar para cima, não se está falando isso, mas que a gente deve dedicar um tempo para nós também, para nós podermos fazer o que vocês estão fazendo agora. Muita gente diria que nós estamos, que muitos de vocês aqui, que nós inclusive, estamos perdendo tempo. Hoje em dia o tempo, eu acho que para muitos vale mais que dinheiro, né? Basta ver o que a gente tem visto nos noticiários, as pessoas brigando por pouca coisa, perdendo a paciência por pouca coisa, se aborrecendo por pouca coisa. E justamente porque as pessoas não esperam, não acham que o tempo delas vale mais do que o tempo da outra, né? E aí a gente percebe que muitos de nós estamos aqui, alguns com mais tranquilidade, outros mais nervosos, porque consideram justamente que o seu tempo é mais valioso do que o tempo do outro, né? Sendo que nós estamos aqui justamente para... Hoje eu estava vindo de casa, eu moro em Viamão, e eu estava fazendo uma experiência. Claro que vim mais cedo, evidentemente, vim com tranquilidade, vim numa balada que não é a minha. Eu vim com mais calma, saí mais cedo de casa, vim com mais calma, apesar de chegar aqui, eu estava na casa com fogãozinho de lenha, tudo, né? Eu sei que aqui sempre é mais frio, né? Mas mesmo assim vim mais cedo. E notei que eu vindo mais cedo, eu me tranquilizei. Eu não cheguei nervoso aqui, eu não cheguei atarentado aqui, eu cheguei com calma, com tranquilidade, fui ali dando risadas, comi um lanche ali na cantina. E é isso que nós devemos fazer
nas nossas vidas. Ter tempo disponível. Porque muitas vezes a gente perde muito tempo com coisa banal, como por exemplo um celular, né? O celular é muito útil na hora que tem que ser útil, mas ele também nos rouba muito do nosso tempo. É uma ferramenta muito útil, mas que nós podemos e devemos saber utilizar essa ferramenta, né? Mas que infelizmente muitas vezes, além de causar acidentes, né? Muitas vezes a gente se passa porque acha interessante. Eu vejo muita gente fazendo assim, nem vê o que tá dito, o que alguém escreveu, só vai fazendo assim e o tempo está passando, e o tempo está correndo. Aí olha pro relógio, agora, quer dizer, isso não é tempo ocioso. O tempo ocioso é isso que nós estamos fazendo aqui? Não, né? Eu acho que não. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é buscar um benefício para as nossas vidas, um benefício para os nossos espíritos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que é que estamos aqui? Eu lembro que eu ainda novo, lá pelos meus 20, alguns anos, eu via o meu pai, que na época já era um trabalhador da casa espírita, e eu resolvi me interessar por aquilo, já com quase meus 30 anos já, resolvi me interessar. Mas ele nunca me convidou, disse, vamos lá para tu ver como é que é, vamos. Não, nunca. Né? E ali, Jesus ali inclusive fala, né, que quando os discípulos deles devem ir a locais onde eles sejam bem recebidos, que não tentem incutir a palavra na cabeça de ninguém à força, como muitas religiões tentam pegar a gente no garrote, à força, na marra, e incutir as suas ideias das nossas cabeças e dizer que eles estão certos e que nós estamos errados. Talvez por isso é que talvez tenha havido o meu interesse, porque ninguém foi me buscar. Eu vim sozinho. Eu não tive, graças a Deus, muita gente, infelizmente eu digo, muitas vezes alguns procuram o caminho da casa espírita, assim como procuram o caminho da Umbanda, do Candomblé, das várias religiões por aí, por um motivo de necessidade. Mas muitos procuram porque procuram o caminho, procuram um caminho, um novo caminho, um novo sentido para suas vidas. E eu já com meus quase 30 anos, ainda solteiro, pensei, mas aí a vida é só isso? Só trabalhar? É só festa? É só o compromisso comigo, com mais ninguém? Tá errado, alguma coisa tem que ter um sentido. E meu pai não sabia ler, né? Era analfabeto, infelizmente. E eu fui com ele numa casa espírita, e lá, o primeiro livro que me recomendaram eu li, o Livro dos Espíritos. Um livro fácil de perguntas e respostas, né? Mas um livro com 1000 e tantas perguntas. E ali foi fácil para mim. Eu comecei a entender, parava um pouco, começava um pouco, parava um pouco, começava um pouco. Mas aquilo ali me deu tranquilidade e me fez, me deu respostas para muitas perguntas que eu tinha e que eu não achava quem me desse, né? A partir daí eu entrei na doutrina, né? E graças a Deus hoje estou aqui com vocês,
É, não me apresentei, né? Meu nome é Sidney, né? Meu amigo Luciano vai ser o responsável pela segunda parte do trabalho, me desculpem, né? E, mas, como estava falando, as nossas vidas até aqui, a minha vida principalmente até aqui, eu já estou com 60 e tantos anos, 60 e alguns anos, e hoje eu me vejo tranquilo, graças a Deus, e eu tenho, como muitos de vocês, é, interesse em progredir na vida espiritual, né? Eu acho que todos têm interesse em progredir na vida espiritual. Na vida, muitos, material, muitos têm interesse ainda, né? Eu acho que, para mim, o que eu tenho me basta, graças a Deus, né? Eu espero poder ajudar aqueles que estão no entorno de mim, poder ajudá-los, assim como meus pais me ajudaram, me deram um apoio, tudo que eu precisava, né? Apesar das condições não tão favoráveis, mas eu entendo que cada um de nós tem que passar pelo que tem que passar. O trabalho é para todos. Todos nós estamos aqui para realizar um trabalho. As nossas missões não são iguais, assim como o nosso tempo de vida nesse plano não são iguais, mas todos nós temos o mesmo objetivo: progredir. E Deus espera isso de todos nós. Nós não chegamos aqui perfeitos, mas essa perfeição será atingida por todos nós com o nosso próprio trabalho. Então achar que, e às vezes, muitas vezes a gente pensa, né, que o fulano, que o Beltrano é melhor do que eu, é mais tem, por que como diz a história da grama do vizinho, né? Por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Às vezes tem uma história que diz de um monge que ele rezava bastante para Deus, né? E mas que um sábio, na realidade, né? Que morava numa aldeia e que todo mundo gostava dele, era uma boa pessoa e uma pessoa bem intencionada, e ele era quase um líder espiritual daquela comunidade. E ele tinha boas intenções e falava com todo mundo que se tivesse um dinheiro, se tivesse algumas posses, ou ouro, ou isso, aquilo, que queria construir isso, aquilo para aquela comunidade. Então mas ele sempre chegava no lugar onde ele morava, tinha um tapete, e lá em cima do tapete ele rezava muito, rezava bastante, virou, mexeu, ia lá, rezava, até que um dia chegou a hora dele, partiu, morreu. Aí foram até onde ele morava, numa cabana simples, né, que ele morava, para tirar, inclusive, o corpo dele, né, para tirar o corpo dele de lá, preparar ele para o sepultamento. E embaixo do tapete onde ele estava, né, onde ele normalmente orava, onde ele normalmente pedia, estava uma quantidade considerável de ouro. Então, o que isso significa, né? Significa dizer que tudo aquilo que ele pediu com fé, com boa intenção, tudo aquilo Deus conseguiu para ele. Só que faltou para ele levantar dali e olhar debaixo do tapete. E levantar para fazer alguma coisa. Não adianta só orar, não adianta só pedir, tem que agir também. Fazer a oração sem se mexer
tem um dizer ali, né? Como nós costumamos dizer muito para os nossos filhos, né? Te ajuda que eu te ajudo. E isso Jesus e Deus dizia muito, sempre disse para nós, né? Te ajuda que eu te ajudo. E quando nós levantamos, como se diz, nosso bumbum da cadeira, para nos mexermos, não adianta a gente reclamar, dizer que não tem emprego, que ninguém está dando emprego, que a coisa está ruim, que... Peraí, segunda-feira é dia de buscar, é dia de luta. Se nós vamos conseguir o que nós queremos, bom, tá, aí é mérito nosso. Mas talvez não seja aquilo que nós queremos ainda que nós vamos conseguir. Nós temos que passar por etapas, né? E quem a gente não conhece, que estava bem empregado ou que estava numa situação melhor e que hoje está numa situação mais difícil, mas com a graça de Deus está empregado, está passando por dificuldade, com salário menor, com filhos para criar, mas está empregado. Se nós passarmos a reclamar sem que nós possamos nos mexer, mas eu estou aqui nesse emprego, sim, e tu está fazendo o quê? Qual é a tua atitude em relação a isso? Está reclamando, o problema foi problema da criação. O problema não é nosso. Nós não estamos, ou seja, nós estamos passando por determinada situação porque Deus simplesmente nos jogou de lado. A situação que nós estamos vivendo não tem a ver conosco. Nós estamos ali por acaso. Não, nós estamos ali porque precisamos estar ali. Muitas vezes, e quanta gente não conhece, né? Muitas vezes que algumas pessoas que estão num bom trabalho, que estão numa boa condição, hoje eu não vou. Não vai porque, hoje eu estou de aniversário. Já vi isso acontecer. Não vou hoje porque está chovendo muito. Ou está frio. Ou está isso, ou está aquilo. Quando perde, perdeu. E agora? Aí vai ficar um bom tempo desempregado em casa, refletindo, né? Quando conseguir, não vai conseguir aquilo que tinha, até para valorizar quando conseguir aquilo que tinha, ou talvez até melhor. É um aprendizado. Não é por nada. Como disse, não vos afadigueis pela posse do ouro. É lógico que o que Jesus disse ali para os seus discípulos, e que vale para nós também nos dias de hoje, não é que nós devemos dar mais importância para a matéria em relação ao espírito. Mas nós estamos no mundo material. Nós vivemos no mundo material. Então nós temos que ser equilibrados. Essa balança tem que ser equilibrada. Porque senão, daqui a pouco nós nos perdemos. Se nós damos muito valor ou muita atenção à nossa vida espiritual, certamente nós não chegaremos no final dessa jornada. Porque nós dependemos do mundo material, nós vivemos no mundo material. E se nós dermos muita atenção para o mundo material, e nós nos esquecemos da nossa vida espiritual, do que estamos aqui, o que de fato interessa, o que de fato viemos fazer aqui, certamente nós não estaremos por muito tempo aqui porque nós perdemos a missão. O que é que estamos fazendo aqui? Se não viemos... Toda vez que nós chegamos aqui é para um cumprimento de uma missão, seja ela qual for. No momento que nós relegamos, nós inclusive pedimos, concordamos
para uma missão, para realizar aquela missão. Porque sabemos que precisamos. Deus é tão bom com a gente, é tão bom conosco, que Ele nos dá as oportunidades de acordo com o que a gente pede, de acordo com o que a gente acha que pode. Tu precisa cumprir essa e essa e essa missão. Ah, não, eu só posso cumprir essa e essa. Então tá. Tu não pode cumprir toda a missão, tu vai cumprir de 4, tu vai cumprir 2. Te compromete, eu me comprometo. Só que quando chega aqui, a coisa é diferente. Nós estamos aqui e nós nos encantamos com o mundo material e nos esquecemos do nosso mundo espiritual, da nossa parte espiritual, do cumprimento da nossa missão. E aí nós nos perdemos, né? O trabalho é muito importante. Se diz que o Michelangelo, né? Que tinha ele tinha uma presença de espírito muito grande, que quando alguém perguntava para ele, e normalmente perguntavam, não foi nenhuma nem duas pessoas que perguntaram para ele, como é que ele conseguia fazer obras tão bonitas de uma pedra de mármore, por exemplo, o cavalo, por exemplo, que ele desenhava, que ele fazia numa pedra de mármore um cavalo, por exemplo. Como é que você consegue desenhar um cavalo a partir de uma pedra de granito, uma pedra de mármore? Aí ele respondia, ele simples, né? E ele respondia o seguinte, eu digo, não, eu faço o seguinte, eu desmancho a pedra e o que sobrar é o cavalo. Tipo assim, sabia que aquilo, quem é que não sabia que aquilo dava trabalho para fazer? Então como é que, tipo assim, uma pergunta quase que uma boa pergunta, mas também uma pergunta imbecil. Tipo assim, como é que o cara fazia aquilo ali? Aquilo era trabalho. Aquilo era talento, mas era trabalho também. Porque desmanchar uma pedra de mármore, de granito, e fazer um cavalo, não é para qualquer um. Assim como muitas vezes a gente olha algumas jogadas que alguns jogadores de futebol, de basquete, tipo Michael Jordan, não diga, não, mas aquilo ali eu faço. Tenta fazer. Olhando parece fácil. Mas aquilo é trabalho também. Aquilo é treino. Aquilo é força. E alguns, tipo assim, até podem desmentir essa afirmativa, como Aleijadinho, por exemplo. Aleijadinho, o maior período, né, da sua produção foi quando ele já não tinha mais seus dedos, ele amarrava nas suas mãos, né, as próprias ferramentas para fazer as estátuas de madeira que ele fazia, de madeira, de pedra-sabão. Ele dizia que aquilo tinha que sair da cabeça dele, aquelas imagens que vinha na cabeça dele, na memória dele, aquilo tinha que sair, e tinha que sair de alguma maneira. Então ele amarrava nos pulsos, né? Porque ele já não tinha os dedos, né? Amarrava nos pulsos e fazia aquelas imagens maravilhosas. Mas isso é um caso entre tantos, né? Mas normalmente o bom trabalho é feito com suor, é feito então não adianta a gente muitas vezes invejar e achar que o fulano ou que o Beltrano está naquela posição porque caiu de paraquedas. Nós costumamos pedir, né? Antes de buscar e achar, nós costumamos pedir. E aí muitas vezes nós pedimos pro nosso santo, né? Pro nosso santinho, pro nosso
para São Francisco de Assis, para o Santo Antônio, para o Santo, para o São Jorge, nós fazemos aquela troca, aquela barganha. Eu ando daqui até a igreja de joelhos, eu compro não sei quantas velas para a igreja, eu compro não sei quantas, eu acendo não sei tantas velas, como se o santo precisasse das nossas velas, das nossas flores, dos nossos sacrifícios humanos. O que eles precisam é que nós nos modifiquemos, é que nós sejamos pessoas melhores. Isso é que eles precisam, isso é que eles querem de nós. Que nós possamos chegar num ponto de nos tornarmos melhores. A partir daí, até porque se fosse um santo, sinceramente não se venderia por meia dúzia de vela ou meia dúzia de flores, né? Ele simplesmente eles não precisam disso. O que nós muitas vezes oferecemos para eles são o que nós temos, matéria, são coisas materiais. Eles precisam disso. Se pararmos para pensar, não. Eles precisam que nós mudemos a nossa atitude, que nós sejamos pessoas melhores, que nós façamos a coisa certa com o nosso irmão, né? Que nós estejamos no mundo material auxiliando o nosso irmão, dando um prato de comida, uma roupa para aquele irmão que precisa, né? Que nós possamos nos ajudar entre nós, que nós possamos estar cada dia nos elevando os nossos pensamentos, em vez de estarmos pensando bobagem e besteira, que possamos sim crescer espiritualmente falando, né, moralmente falando, né? Infelizmente o nosso moral está muito baixo, né? Nós vemos isso, parece que apesar de nós estarmos às portas do terceiro milênio, a impressão que dá é que justamente a gente está regredindo. Mas não, a verdade é que não, é que na realidade agora nós estamos, muitos de nós estão se mostrando como de fato são. E esse é o momento da separação do joio para o trigo, né? Quem tiver que continuar a sua missão aqui, vai continuar. Nessa, na outra encarnação, na outra. Quem não tiver de acordo, sinceramente vai ser convidado a se retirar, né? Em outros planos mais atrasados, em outras situações mais complicadas, mas que talvez lá tenham serventia, né? Já que não tiveram aqui, talvez lá façam a diferença, porque lá vão estar certamente talvez bem mais adiantados do que estando aqui, né? Então a impressão que dá é que nós, vendo tudo que vemos e a informação chega muito rápido e a todo momento, parece que nós estamos voltando ao tempo das cavernas, com todas essas dificuldades que estamos passando, de mortes, de doenças, de tudo que está acontecendo. Mas não, simplesmente esse é o momento da separação. Esse é o momento que aqueles que agem de acordo com as vontades do Cristo, que tentam seguir o seu caminho,
orientados pelo Pai, orientados por Jesus, buscando o seu caminho, auxiliando, buscando auxiliar os seus irmãos. Esses irmãos estão no caminho certo. Com certeza nós estaremos certamente crescendo no nosso mundo, né? Moralmente falando, espiritualmente falando. Parece que nos dias de hoje a gente não vê muita solução para o nosso mundo, mas a verdade é a seguinte: cada um de nós que chega aqui nesse mundo, ele só complementa a missão. A gente nunca volta para trás. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje, nos dias de hoje, estaríamos todos no mundo primitivo, né? Cada vez que chegamos aqui, vamos aprender tudo de novo. Chegamos até um ponto, cada vez que voltamos, reencarnamos, voltamos, vamos aprender tudo de novo. Não, mas nós continuamos dali para frente. Os nossos filhos, as pessoas que vão nos suceder, muito do que nós passamos não viram. E vão ver muitas coisas que nós não vemos, que nós não veremos, né? As pessoas, os que vierem depois deles, os nossos netos, os nossos bisnetos, verão muito mais, né? E quando nós retornarmos aqui, nós vamos estar um pouco mais adiante. Quando nós voltarmos a esse mundo, essas dificuldades pelas quais nós estamos passando, de deslocamento, de tudo, né? Há pouco tempo nós estávamos num orelhão, como se diz, né? Num orelhão, embaixo de um orelhão de chuva. Hoje em dia todo mundo tem celular. Antigamente, aquele desenho dos Jetsons, né? Que era uma coisa que quase que inatingível, quase que inalcançável, daquilo que se ligar uma televisão e ver um outro lado do mundo, ou na mesma cidade, parecia que era uma coisa possível. Hoje em dia se fala, se vê, eu quero falar com fulano, vou ligar para fulano. E aí, como é que tá? Fácil, né? Parecia, e olha, eu nasci num tempo que era complicado. Eu consegui comprar um telefone com mais de 20 anos. Eu consegui, naquele tempo que se comprava a linha. Vocês sabem bem o que é isso. Já? Meus queridos irmãos, então, eu quero agradecer. A atenção de todos, quero agradecer a disposição de todos para me ouvirem.